Hoje eu vou falar sobre os 8 livros que eu vou ler em 2026, de filosofia, de literatura e alguns bônus que eu coloquei aqui nessa pilha aqui. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Vamos começar com o meu plano para 2026. Desde 2022, eu tenho um clube do livro chamado Linhagens. A proposta do Linhagens é, a cada ano, investigar uma grande linhagem filosófica que fez parte, ou que faz parte, ou que constrói o modo como nós pensamos ainda hoje. Então, um modo de autoconhecimento é, sem dúvida alguma, você investigar o que aconteceu na sua infância. Mas outro modo de autoconhecimento é, aqui eu coloco toda a convicção que eu posso ter, investigar quando nasceram as ideias que você tem. Elas nasceram no mundo antigo? Elas nasceram no mundo medieval? No mundo moderno? Ou elas são contemporâneas? Grande parte das ideias, quando você começa a investigar, nasceram no mundo antigo. E grande parte das ideias são responsabilidade de filósofos. Essa é a grande descoberta que eu fiz nos anos da minha formação, nos anos que eu dou aula de filosofia. Então, uma linhagem é um pensamento que formou a mentalidade tal qual ela existe hoje. A mentalidade dos ocidentais. Hoje, a cultura é tão globalizada que essa mentalidade é disseminada mundialmente. Essa é a ideia do Linhagens. É investigar quem nós fomos para saber quem nós somos e nos apropriar desse conhecimento e formar quem nós somos. Outro modo de entender o Linhagens é a construção da sua biografia por meio de uma bibliografia. E aí, todo ano eu forneço uma curadoria que culmina no final do ano, geralmente são os 3 últimos meses, outubro, novembro e dezembro, na leitura de um livro de um filósofo que formou a linhagem de como nós pensamos hoje. Em 2022, esse filósofo foi Platão. Em 2023, foram 3 filósofos, Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. Em 2024, foi um filósofo, Agostinho. Em 2025, Tomás de Aquino. E neste ano, nós leremos Montaigne. Então, Montaigne é o primeiro dos 8 livros de 2026. Mas por que Montaigne? Eu não sei se você percebeu, mas em 2022, Platão inaugura a linhagem dos gregos. E aqui nós resolvemos começar pela filosofia ocidental grega. Em 2023, Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio formam os 3 grandes romanos da filosofia, os estoicos. Agostinho forma o primeiro grande cristão, no sentido de construção da doutrina católica. Ele ainda é do mundo antigo, mas ele está ali no limiar do mundo antigo para a medievalidade. Neste mesmo ano, nós lemos a Bíblia. Isso mesmo, nós lemos o Velho Testamento e o Novo Testamento com livros ali selecionados. Em 2025, nós lemos Tomás de Aquino, esse sim um medieval, talvez o maior dos filósofos medievais, e lemos ali livros que eu vou já indicar como bônus. Mas o grande livro desse ano passado, além do Tomás de Aquino, na Suma contra os Gentios, foi esse que talvez seja um dos livros mais citados na história, mas também pouco lidos, né? Que é a Divina Comédia, que na verdade é composta por 3 livros, né? O Inferno, o Purgatório e o Paraíso. Nós lemos também ano passado, formando a mentalidade, a linhagem medieval. Ele e Tomás de Aquino, certo? De Agostinho nós lemos as Confissões, de Tomás de Aquino nós lemos a Suma contra os Gentios, certo? E aqui estão os estoicos, lemos o Manual de Epiteto, as Meditações, e sobre a ira e sobre a tranquilidade da alma do Sêneca, e aqui está a República de Platão. Essas são as linhagens. E aí nós chegamos agora no Renascimento, no alvorecer da modernidade. O Montaigne é um dos filósofos mais indicados para quem gosta de filosofia enquanto autoconhecimento. Mas esse ano especificamente, eu escolhi abordar o tema da solidão. A solidão contemporânea é um dos problemas que mais aflige o mundo hoje e que possivelmente será um dos problemas que mais afligirá o mundo de agora em diante. Já há várias pesquisas sobre como a solidão
mata, é deletéria à saúde, e o quanto a solidão já é uma preocupação em países a ponto de esses países formarem ministérios da solidão. Não são secretarias, não são políticas públicas, são ministérios da solidão. E Montaigne escreveu sobre a solidão. Montaigne está no início das nossas concepções modernas e contemporâneas sobre o que significa ter um eu, uma subjetividade, sobre o que significa ter a companhia de si mesmo, isso que nós falamos hoje como solitude. Montaigne forma a subjetividade humana, dizem alguns pesquisadores, mesmo antes daquele que é o maior dos filósofos modernos, né? Que é René Descartes. Então tem uma citação aqui do ensaio sobre a solidão que ilustra muito bem o poder dos livros e o poder de ter Michel de Montaigne como seu grande professor, né? No caso aqui do nosso, né? Diz ele: representai-vos sempre na imaginação. Aí ele vai citar 3 nomes que são clássicos. Para nós não são tão familiares, mas você troca aí por Platão, Sócrates e Aristóteles, né? Ele fala assim: representai-vos sempre na imaginação Catão, Fócio e Aristídeis, em cuja presença até mesmo os loucos esconderiam seus erros, e instituí-os como os controladores de todas as vossas intenções. Ou seja, cerquem-se dos clássicos e façam com que eles sejam os fiscais das suas mentalidades, que eles sejam as suas companhias, que eles sejam seus professores, que eles sejam seus mentores, que eles caminhem sempre com vocês. Por quê? Porque se vocês se cercarem desses caras, vocês terão a melhor atitude possível, né? Vocês estarão não tendo aquela ânsia contemporânea por autenticidade, eu quero ser eu, mas ao ter esses grandes nomes como norte, vocês se esforçarão por ser melhores. E é um pouco isso que a gente faz aqui. Então, o primeiro livro dos 8 de 2026 vai ser esse. Lá no Clube do Livro nós leremos em outubro, novembro e dezembro. Bom, mas nossa proposta no Clube do Livro é sempre, isso aqui são os bônus, né? Vou indicar como bônus para vocês. É sempre nos preparar para o filósofo do ano, lendo livros de literatura e de ciência. No começo do ano, a gente vai começar com o livro que eu vou colocar aqui na tela, chamado... Não está aqui porque eu deixei em casa, estou relendo ele aqui agora para o início do ano, que é O Verdadeiro Criador de Tudo, do Miguel Nicoleles, um dos grandes cientistas brasileiros vivos, né? O Verdadeiro Criador de Tudo tem a tese autoexplicativa do título, mas que vai tentar defender que todas as nossas concepções de realidade dependem do filtro que o cérebro humano impõe a como nós enxergamos a realidade. O Nicoleles vai defender, em outras palavras, uma tese filosófica com argumentos científicos. A tese filosófica é conhecida desde a modernidade. Nós não acessamos a realidade ela mesma, nós acessamos apenas a realidade tal qual ela se nos apresenta. Kant é o grande propositor dessa tese, mas não só ele, muitos modernos também endossariam essa tese. E aí, a novidade do livro do Nicoleles é que ele vai nos colocar a par da pesquisa neurocientífica mais recente. E, portanto, nós não temos só a palavra do Kant, que é a intuição de um filósofo do século XVIII, mas as palavras dos experimentos mais recentes sobre aquilo que é o nosso objeto de estudo neste ano, que é a subjetividade, o eu, como ele se forma do ponto de vista biológico, químico, físico e cultural. Então, Miguel Nicoleles estará presente conosco em fevereiro e março. Esse vai ser o segundo livro dos 8. E aí, vem os 6 para formar os 8, que serão de literatura. É um compromisso nosso aqui sempre trazer para o repertório aumentar livros de literatura. Eu julgo que livros de literatura e livros de ciência são necessários para que você leia livros de filosofia. Filosofia não é apenas sobre filosofia. Filosofia é sobre muitos assuntos. E você não entende conceitos filosóficos, não entende ideias filosóficas, raciocínios filosóficos, muitas vezes porque te falta repertório em outras áreas, como literatura e como ciência. É por isso que a gente sempre coloca livros de ciência e literatura para ler livros de filosofia. Literatura mundial. Nós leremos nada mais, nada menos que Shakespeare. Eu escolhi 3 tragédias de Shakespeare para a gente ler. Não poderia faltar Hamlet,
não poderia faltar Otelo e não poderia faltar Rei Lear. Essas três tragédias, elas também giram em torno da construção da subjetividade moderna, no modo como nós, modernos, entendemos quem somos nós. Hamlet é, por excelência, a obra que captura o eu moderno. Se na Ilíada os heróis não tinham reflexão interior profunda, talvez o herói que mais tenha reflexões interiores, ou seja, aquele diálogo interno, aquela briga da consciência com ela mesma, seja Odisseu, Ulisses, mas ainda assim muito pouco. O herói aqui, que é Hamlet, passa a peça inteira se aprofundando em diálogos internos. O conflito do Hamlet é muito mais ele mesmo do que qualquer outra coisa. Esse diálogo interno inaugura a subjetividade contemporânea. Nós somos sujeitos do diálogo interno. Nós primeiro nos aprofundamos em nós mesmos para depois olhar para a realidade. Isso começa a ser expresso aqui em Hamlet. Hamlet é a dúvida da consciência que de tanta reflexão se paralisa. De tanta reflexão se paralisa. E aí nós passaremos por essa que é a maior das tragédias que Shakespeare escreveu. Mas também nós passaremos por aquela que é considerada a melhor tragédia de Shakespeare, que é Rei Lear, pela construção dramatúrgica, pelo conflito envolvido, pelo desenvolvimento dos personagens. Uma curiosidade sobre mim é que eu encenei uma versão em cordel do Rei Lear lá em Manaus, quando eu fiz teatro, por volta de 2008, 2009, 2010 ali, chamada O Alto do Rei Leal. O Alto do Rei Leal. Fiz uma figuração, não fiz nenhum personagem principal, não. Mas foi muito, muito, muito interessante. O enredo básico do Rei Lear é um rei que quer se aposentar antes de morrer. Perdão, não é que quer se aposentar antes de morrer, toda aposentadoria antes de morrer, mas ele quer se aposentar e, antes de morrer, ele divide a sua fortuna entre as pessoas. O que acontece geralmente depois que alguém morre, né? E o critério que ele estabelece para que a sua fortuna seja dividida entre suas 3 filhas é que elas coloquem em discurso o quanto elas o amam. Só que uma das filhas se recusa a bajulá-lo. E essa filha não herda nada. E é justamente a única filha que tinha caráter das 3. Então, o Rei Lear, em termos do assunto que a gente quer tratar esse ano, introduz a ideia de que o eu, a subjetividade, se constrói por meio de relações de poder também. Quem nós somos é nada mais nada menos do que as relações de poder que nos atravessam. E essa é uma ótima narrativa para entender essa ideia. O Otelo é aquela história do ciúme prototípico, né? Do ciúme modelar, do ciúme arquetípico, era essa palavra que eu estava querendo. Inclusive que influencia Dom Casmurro de Machado de Assis, possivelmente. É a história do Mouro, Otelo, que se destaca fora do seu país de origem, se destaca em Veneza como um dos generais venezianos, se casa com uma nobre veneziana, a Desdémona, mas tem o seu relacionamento corroído por Iago, que implanta na cabeça de Otelo que Desdémona lhe é infiel. E a partir daí, a sua estrutura interior rui. Otelo é aquele que é tão fraco, mas tão fraco que deixa a dúvida das vozes externas corroerem quem ele é internamente. Otelo só é Otelo na medida em que é reconhecido pelo outro e não tem a sua interioridade desenvolvida a ponto de não se deixar abalar pela fofoca. Otelo é outra grande tragédia de Shakespeare e também forma a ideia de quem nós somos contemporaneamente. Essas são as 3 peças de literatura mundial. Nós passaremos um mês lendo cada uma, porque peças de teatro são perfeitamente possíveis de serem lidas tranquilamente em um mês. Elas são feitas para serem encenadas em poucas horas, imagina ler durante um mês. Só que no Clube do Livro também nós temos um compromisso de passar por literatura brasileira. Sempre passamos por literatura brasileira para ampliar o nosso repertório, não só para o mundo, mas para o nosso país. E se Shakespeare é o dramaturgo maior do mundo, o dramaturgo maior do Brasil é, sem dúvida alguma, Nelson Rodrigues. E nós leremos 3 grandes peças de Nelson Rodrigues, 3 grandes tragédias também. Vestido de Noiva,
Bonitinha Mais Ordinária. Não, esse aqui é álbum de... Não, é Bonitinha Mais Ordinária e Álbum de Família. Eu encenei já Vestido de Noiva. Aqui foi uma adaptação que eu fiz em 2012, lá em Manaus também. Uma adaptação em que só faziam homens a peça. Muito interessante. Vestido de Noiva inaugura o cinema não, a dramaturgia moderna brasileira. Porque é a partir de Vestido de Noiva que um certo estilo de peça começou a ser escrita e divulgada e servir de modelo para as demais que vieram depois. Vestido de Noiva é a história de Alaide, que é atropelada e que, a partir de então, se divide em 3 planos: o plano da realidade, o plano da memória e o plano da alucinação. Então, a gente assiste a peça dentro da cabeça da Alaide. Tem a realidade, que é fora, mas memória e alucinação dentro da cabeça de Alaide. É uma cabeça cindida, dividida. A memória, ela lembrando o que aconteceu no seu casamento e um pouco antes, principalmente na sua relação com a sua irmã Lúcia. No plano da realidade, ela na cama do hospital, sendo atendida, na mesa de cirurgia. E no plano da alucinação, ela conhecendo uma cortesã, uma prostituta do século XIX, chamada Madame Clessy, e dando vazão, portanto, aos seus medos, aos seus desejos ocultos. Nada mais representativo do que a mente cindida contemporânea. Isso é Vestido de Noiva. Depois vem Bonitinha Mais Ordinária e Álbum de Família. Essas peças talvez sejam menos conhecidas, né, para quem é fora do ramo, mas todas elas lidam com hipocrisia e o quanto nós somos corruptíveis e corruptos, de fato, seja por dinheiro, seja por status, seja por aparências. Álbum de Família retrata uma família que seria modelar na foto, mas esconde as podridões quando as portas são fechadas, quando ninguém está vendo. Um retrato bastante fiel de como nós somos em redes sociais, por exemplo. E Bonitinha Mais Ordinária retrata uma trama a partir da perspectiva de casamentos arranjados e o quanto eles podem ser hipócritas e podres também. Nelson Rodrigues é conhecido por retratar a hipocrisia brasileira, a podridão brasileira, disfarçada de bom mocismo, disfarçada de família tradicional. Ele mesmo, Nelson Rodrigues, era conhecido por ser um reacionário na política, mas, como todo bom artista, não deixa isso aparecer ou ser o principal tema da sua obra. A sua obra é, antes de tudo, literatura de qualidade e não propaganda política. Esses 3, portanto, formam os últimos 3 da lista de 8 livros de filosofia. Como eu falei para vocês, fiz a ressalva. Não tem só filosofia estrito sensu, mas tem livros que são necessários para que você entenda a filosofia. Nós vamos ler esses livros no Clube do Livro 2026. As inscrições nesta semana, e eu estou falando aqui da da terceira semana de janeiro de 2026. Se você está vendo esse vídeo depois, possivelmente as inscrições não estão mais abertas. Nesta semana, as inscrições estão abertas. Se você quer participar do Clube do Livro e ler não só os 8 livros comigo, mas todos os outros desde 2022, que eu citei aqui, o material dele já está lá. Clica no link aqui da descrição e do primeiro comentário fixado para saber como entrar. 3 livros que eu dou de dica caso você queira... todos eles estão dentro do Clube do Livro também. Um deles é de crítica literária e os outros 2 são de divulgação científica. Eu acho que eles são livros essenciais para quem quer entender filosofia. 2 nós lemos ano passado e 1 a gente leu ano retrasado. Vamos para o ano retrasado. Se você quiser entender estoicismo, eu aconselho demais que você leia A Criação Imperfeita, do professor Marcelo Gleiser. Ele também nos atualiza do que a ciência tem a dizer sobre a realidade e como ela se comporta. E ele fornece uma visão de universo diametralmente oposta à visão de universo dos estoicos. Então, se você quer confrontar as ideias e a visão de mundo estoica com a visão de mundo atual, esse livro é sensacional. Eu fiz uma entrevista sobre esse livro com o professor Marcelo Gleiser. Está aqui no canal também. É só você colocar Marcelo Gleiser, Vitor Lima e Neff que vai aparecer.
Neste ano, nós lemos Tomás de Aquino e a Divina Comédia. E aí, para contrapor a visão de mundo hierárquica e ordenada medieval, nós lemos O Andar do Bêbado, do Leonard Mlodinow, que fala sobre o acaso e como a ciência compreende o acaso. E como o mundo não é tão ordenado e hierárquico como tinha a visão medieval. Também é um ótimo livro de introdução a esses conceitos. E para ler a Bíblia, esse aqui virou um dos livros preferidos da vida. Esse aqui é uma versão menor de um livro maior que o Northrop Frye escreveu, mas ele é uma boa introdução. Se chama A Bíblia e os Mitos Clássicos. É um livro do Northrop Frye, que fala sobre a Bíblia, e da J. Macpherson, que fala sobre os mitos clássicos, que são os mitos greco-romanos. O Northrop Frye passa aqui analisando simbolicamente a Bíblia. O que é a Bíblia da perspectiva simbólica? Que histórias contam a Bíblia da perspectiva dos símbolos? Lendo a Bíblia como mitologia, quais são as lições que ela nos dá? Então, esse é um livro para ateus e para teístas, né? Para crentes e para descrentes. E é um livro que, sobretudo, é útil para quem gosta de filosofia. Então, esses são os meus 3 bônus aqui. Novamente, repito, todos eles estão no Clube do Livro. Os materiais de explicação, aulas síntese, debates sobre eles, todos estão lá. Quando você entra no Clube do Livro, você adquire todos os anos anteriores. Então fica aqui meu convite renovado. Caso você queira ler comigo não só aqueles 8 livros, mas todos os outros, não necessariamente lendo, mas tendo acesso ao conhecimento deles, aos debates envolvidos, clica aqui no link da descrição e do primeiro comentário fixado. Vai ser um prazer te receber lá este ano. Não se esqueça, você é o que pensa. E como sempre, fique com Sócrates.